tarde, boa noite. Eu sou o professor Bernardo Mansano Fernandes, do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, e vou ministrar essa disciplina Educação do Campo, junto com a professora Silvia Aparecida e a professora Mônica, nesse curso de especialização em segurança alimentar e nutricional. A professora Silvia, ela é do campus de Marília, a professora Mônica faz o pós-doutorado aqui no programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe, aqui no campus de São Paulo, e nós três vamos dividir esse conteúdo que nós organizamos sobre a educação do campo, partindo da trajetória da educação do campo, depois falando da educação do campo e da agroecologia, da educação do campo e do desenvolvimento territorial, e por fim, a professora Silva vai falar um pouco das experiências de educação do campo. Então, são 4 tópicos, né, que nós vamos abordar com vocês. Nós organizamos uma bibliografia que dá conta desses 4 tópicos e nós esperamos que vocês associem, ou vejam, entendam, compreendam a relação entre a educação do campo, a soberania alimentar, a segurança alimentar, o desenvolvimento territorial e a agroecologia. Eu vou falar desses 3 primeiros tópicos, a trajetória, a agroecologia e o desenvolvimento territorial, associando então com a educação do campo. Nós teremos uma semana de aula e a partir dessa aula virtual, nós esperamos que vocês selecionem os artigos que nós apresentamos no programa e que vocês possam ler e fazer perguntas, e nós podemos debater durante essa semana para a gente poder conhecer a importância da educação do campo junto à segurança e soberania alimentar, ao desenvolvimento territorial e a sua relação com a agroecologia. Eu vou iniciar, então, a minha aula com a trajetória da educação do campo. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar ou não conheçam a educação do campo. A educação do campo é um paradigma educacional que foi construído a partir da segunda metade da década de 80 e se transformou numa política pública, se transformou num conjunto de políticas públicas, numa licenciatura ou num curso, uma licenciatura em educação do campo, que está hoje nas principais universidades públicas brasileiras, se transformou num Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária, se transformou nesse mestrado que nós temos aqui no Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais. Nós estamos querendo criar um doutorado para trabalhar com essa realidade a partir da educação do campo, a partir do desenvolvimento territorial. A educação do campo que nasce na segunda metade da década de 80, a partir de uma necessidade das famílias que ocupavam terra, que criavam seus assentamentos através dos projetos de reforma agrária ainda da Nova República, e que vai se constituindo, vai se ampliando e se torna, então, um modelo educativo que tem como objetivo entender a relação entre a terra e o desenvolvimento. Ou seja, a educação do campo tenta pensar a formação em nível fundamental, a formação em nível médio, a formação em nível superior, a formação técnica, a formação política, pensado sempre nos territórios do campo, onde vivem as famílias, o campesinato, a chamada agricultura familiar, a pequena agricultura, a diversidade de nomes que essa população tem e que faz com que eles se qualifiquem para que eles possam melhorar a qualidade de vida e defender o papel estratégico que eles têm como produtores de alimento para a sociedade em geral. Então, esse processo começa com a luta pela reforma agrária. E tem um movimento, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra,
que é um movimento que traz essa necessidade. E na segunda metade da década de 80, o movimento começa a criar as primeiras experiências vinculadas principalmente ao ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos. Durante a década de 90, foram feitas várias articulações, e uma dessas articulações que envolveu a Unesp, a UNB, a Unesco, a Unicef, a CNBB e conduzida, articulada pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, na tentativa, então, de produzir teoria, de produzir conceitos, de produzir uma política educacional que permitisse entender o campo a partir do campo. Ou seja, em poucas palavras, eu diria que a educação do campo pretende entender o campo, construir uma educação para que nós possamos conhecer o campo para desenvolver o campo a partir da agricultura camponesa, a partir da produção de alimentos sem venenos, a partir da produção da diversidade ecológica, a partir da qualidade de vida, na perspectiva de superar as desigualdades. Então, a educação do campo nasce com essas premissas, nasce dentro dessas premissas. Em 1997, nós temos o primeiro encontro nacional de educadoras e educadores da reforma agrária na UNB em Brasília, que dá, de certa forma, a consolidação da ideia de educação do campo, e daí, então, se transforma num conjunto de ações, num conjunto de políticas que vai conduzir a educação do campo e fazer com que ela esteja presente hoje nas escolas, nos movimentos, nas secretarias de educação, nas universidades, nas mais diferentes instituições e seja reconhecida pelo Ministério da Educação como uma condição essencial para o desenvolvimento dos territórios camponeses. Mas não só dos territórios camponeses, a educação do campo suscitou também a educação da floresta, né? A educação dos vários biomas que nós vivemos, ou seja, ter uma compreensão territorial da educação. Como que eu posso pensar o processo de construção do conhecimento para entender o território que eu vivo e entender o mundo a partir desse território, e não entender o mundo e não conhecer o próprio território. A educação do campo nasce com esses princípios. Hoje nós temos o Programa Nacional de Educação do Campo, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, que já está completando 20 anos. Nós temos um relatório que está disponível para vocês. Eu vou colocar esse relatório na bibliografia, no programa que vocês vão receber, para que vocês possam conhecer um pouco dessa magnitude do que é uma das políticas de educação do campo. Os diversos movimentos camponeses que estão envolvidos e estão construindo a educação do campo. Então, a trajetória da educação do campo parte da segunda metade da década de 80, constrói suas raízes na primeira metade da década, primeira e segunda metade da década de 90, ou durante toda a década de 90, e se expande, se transformando então numa política nacional, num conjunto de políticas públicas, num conjunto de cursos em todos os níveis, em todas as modalidades, chegando então a ser reconhecido como uma política essencial para o desenvolvimento territorial. Então, essa é a trajetória da educação do campo, e vocês vão ter alguns artigos que falam desse processo, que estão no programa que nós selecionamos, bibliografia que nós selecionamos, e que mostra tanto a educação do campo no seu processo de formação histórica, quanto a disputa pela educação do campo, né? Então, vocês poderão ver nesses artigos um pouco dessa trajetória, e nós selecionamos também dentro desses artigos a relação com as temáticas que nós estamos trabalhando aqui. Por exemplo, educação do campo e agroecologia, nós temos um artigo que analisa essa relação entre a educação do campo e as políticas de agroecologia em escala nacional, e outro artigo que mostra isso em escala latino-americana,
que é para nós percebermos que não é somente uma política brasileira. A educação do campo é hoje uma política internacional e nos mais diferentes países, nos mais diferentes continentes, em escala mundial, ela acontece de uma maneira altamente diversificada. Bem, qual a relação entre a educação do campo, então, e desenvolvimento territorial? A agroecologia é fundamental, porque é o modelo produtivo para pensar o desenvolvimento desses territórios. A partir da agroecologia, pensar a soberania alimentar a partir de uma matriz agroecológica, pensar de que maneira que nós podemos ampliar a produção de alimentos, que já é extremamente significativa, mas que ainda tem um potencial de crescimento muito grande. Nós temos o crescimento da produção agroecológica, ele se multiplica cada ano, mas tem um potencial enorme ainda por ser pouco representativo no mercado que é controlado pelo agronegócio e que a maior parte dos alimentos são consumidos, são produzidos com uma grande quantidade de veneno. Então, pensar o desenvolvimento territorial a partir de uma perspectiva de conservação da natureza, a partir de uma perspectiva da produção de alimentos sem veneno, a partir do trabalho familiar, a partir da criação de tecnologias que tornem menos penoso o trabalho dessas famílias, a partir da produção considerada como uma possibilidade de manter e ampliar a diversidade da vida que está envolvida com a produção do alimento. O desenvolvimento territorial ele é pensado nessa perspectiva. E o desenvolvimento territorial é pensado na perspectiva da dimensão da produção, da dimensão humana, da dimensão econômica, política, ambiental, da formação social, de maneira que o desenvolvimento territorial pensa a educação, a saúde, a infraestrutura, a logística, a preservação das condições e a reprodução das condições para que nós possamos ter um mundo saudável, com uma produção de alimentos que possa sair desse padrão de envenenamento que nós temos hoje. Então, a relação entre desenvolvimento territorial, agroecologia, soberania alimentar, segurança alimentar, educação do campo, isso tudo faz parte de um modelo de desenvolvimento que está se conformando hoje no Brasil e que já um conjunto de políticas públicas que compõem esse modelo de desenvolvimento, mas que ele ainda precisa ser estruturado. Ele é extremamente importante, ele é extremamente estratégico para a qualidade de vida do nosso país e nós estamos trabalhando nesse sentido. E há um conjunto de experiências que está acontecendo em todo o Brasil. E a parte que a professora Silvia Fernandes vai trabalhar é exatamente, ela selecionou algumas dessas experiências para ela poder mostrar para vocês de que maneira que a educação do campo se materializa, que a prática educacional nas escolas de diferentes regiões do Brasil está relacionada com a produção agroecológica, está relacionada com a defesa e a garantia da soberania alimentar, da segurança alimentar, de maneira que nós estamos dentro de um mesmo paradigma, um paradigma de um modelo de desenvolvimento sustentável, de qualidade, em que nós possamos mudar os nossos hábitos e ter uma perspectiva de mundo que não esteja subordinada à produção de alimentos com tanto veneno como nós temos hoje. Então, eu quero fazer essa primeira apresentação, a professora Silvia vai dar continuidade agora nessa disciplina, vai falar das experiências da educação do campo. Vocês têm já a bibliografia em mãos, vocês já têm o programa e durante essa semana nós vamos trabalhar juntos. Vocês vão apresentar as suas questões a partir dessa disciplina, a partir dessa aula, a partir da bibliografia e nós esperamos que a compreensão da importância da educação do campo ajudem vocês nas suas ações
nas suas militâncias, nos seus projetos, nas suas comunidades e que nós possamos, então, caminhar junto na construção desse modelo de desenvolvimento estratégico para o Brasil. Então, bom trabalho a todos e continuamos nos vendo, debatendo, lendo e tentando mudar esse país.